Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite você que nos assiste pela internet. Como maravilhoso esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Como estávamos cantando, aquele que nos deu vida, aquele que nos deu um novo acesso, aquele que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. A Ele a honra, a glória eternamente. Amém? Quantos estão felizes essa noite? Amém. Eita, tá fraco. Quantos estão felizes essa noite? Amém, glória a Deus. Quantos são filhos de Cristo aqui? Diga amém. Amém, somos filhos de Deus para a honra e glória dele. Irmãos, só um aviso antes de nós entrarmos aqui na palavra. Peço que a amada igreja do Senhor possa abrir já em Gálatas 4, de 4 a 7. Gálatas capítulo 4, de 4 a 7. Aí, enquanto a igreja procura, vou dar uns avisos, né? Como, não sei se vocês estavam ontem presentes, aqueles que não puderam estar aqui presentes. Ontem foi informado que hoje quem traria a palavra seria o nosso ministro Lucas André, mas por um motivo de doença, ele está impossibilitado de pregar essa noite, então eu estou substituindo. Então, na próxima semana, o Lucas André estará trazendo a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos encontraram Gálatas 4, de 4 a 7? Diga amém. Amém. Peço que o meu pastor possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Isso, 4 a 7, meu pastor. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós sois filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Te bendizemos e te exaltamos, Deus vivo, pela benevolência de nos dirigires, de permitires que tivéssemos, já tivemos 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos para que recebamos essa palavra vinda do trono, já posta no coração do teu filho, do nosso amado ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui um texto maravilhoso que diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Irmãos, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um marco em nossas vidas, porque ela não somente nos livra do império das trevas, ela não somente nos resgata do pecado, ela não somente limpa o nosso coração, não somente nos dá a oportunidade de sermos salvos, como também nos dá o direito de ter algo maior, que é sermos filhos de Deus, que é sermos chamados por Ele de filhos, que é sermos adotados por esse Deus como filhos, e isso é algo glorioso, isso é algo majestoso, isso é algo que nós, o ser humano, não consegue com palavras dimensionar o tamanho da honra, o tamanho da gratidão que aqueles que o amam, aqueles que foram resgatados e redimidos têm por esse feito, porque nós agora somos filhos, não somos mais escravos, não temos mais filiação com o pecado, não temos mais domínio do pecado, mas agora nós estamos livres, e livres para sermos, como a pastora pregou recentemente, filhos de Deus, para vivermos em santidade, para vivermos cada vez mais como filhos de Deus aqui na terra, e isso é maravilhoso. Cristo, a palavra de Deus diz lá em Colossenses 1, vai dizer que nós éramos estranhos, inimigos de Deus, dominados por obras malignas, mas Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, agora nós somos reconciliados pela sua morte, para que possamos ser, lá em Colossenses vai dizer,
apresentados santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus fez isso não para que apenas sejamos servos dele, não para que sejamos apenas como servos, mas para que vivêssemos como filhos de Deus. Ele não só nos compara a servos que aceitam a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que vai direcionar a sua vida, mas ele também fala que nós somos filhos dele, e que por isso o nosso Espírito, o Espírito que habita em nós, clama, Abba, Pai. O Espírito que habita em nós clama, Abba, Pai, ou seja, ele mostra a dependência que nós temos desse Deus e que devemos ter dele, mostra o quanto ele é importante para nossas vidas e que nós, sem ele, não somos nada. Esse é o verdadeiro sentido de dizermos e clamarmos o nosso Espírito, Abba, Pai. Hoje somos seus filhos, não mais criaturas, mas verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Em Gálatas 4:7, como acabamos de ler, de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e se somos filhos, também somos herdeiros por Deus. E o tema dessa mensagem, o subtema dessa mensagem, é exatamente a herança que nos está proposta. É aquilo que Deus nos deu como filhos, que é o direito de sermos co-herdeiros com Cristo. É o direito de sermos herdeiros de Deus em todas as coisas, irmãos, que nós pensarmos. E nós iremos trabalhar isso essa noite. A primeiro ponto, só tem acesso à herança, só tem acesso a esse direito se você for, de fato, filho de Deus. Não basta apenas você ser frequentador, não basta você ser simpatizante, frequentante, enfim. Você precisa ser, de fato, filho, você precisa nascer de novo, você precisa ser e tomar Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador da sua vida, e assim viver de acordo com isso. Vamos abrir lá em Romanos 8, hoje a gente vai dar uma caminhada como a Carla sempre fala, né? Vamos passear um pouco pela Bíblia. Romanos 8, texto conhecidíssimo. Peço que o Yuri possa ler para a gente, nosso ministro. Romanos 8, 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que essa herança é dada somente aos filhos. E como eu saber se eu sou filho? Aqui o Yuri acabou de ler para a gente, em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é outra forma, não existe outra maneira, se você não for aquele que é guiado, que é regido, que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você não é filho de Deus, porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E aí ele vai dizer, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, e o primeiro espírito está com letra maiúscula, fazer como o meu pastor fala, está com a maiúscula ou está com minúscula? Está com a maiúscula, ou seja, o próprio Espírito de Deus testifica em nossas vidas que nós somos filhos de Deus. É aquela questão, nós sabemos que somos salvos, é aquela questão de nós sabermos que temos a certeza de salvação, porque o Espírito do Senhor habita em nossas vidas. O próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que, de fato, assim vivemos e andamos segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, segundo os seus direcionamentos. Se nós não vivemos, nosso espírito vai começar a testificar, fala assim, olha, você não está andando em retidão, você não está andando em santidade, você não está andando como um filho de Deus aqui na terra, e aí você vai começar a ser trabalhado por esse Deus, se assim você permitir. Mas a verdade é que quando nós andamos, quando nós vivemos, quando nós ouvimos a palavra e praticamos, o próprio Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí ele fala, ora, se nós somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e
co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se com ele andamos, seja na alegria, seja na tristeza, seja durante as dificuldades, as provações, com ele andamos também quando ele for glorificado, quando ele chegar em grande glória, nós também seremos com ele. Isso é maravilhoso. Quando nós andarmos cada vez mais em santidade, o Senhor nos dará uma herança gloriosa. E, irmãos, como a pastora ministrou, se você não pôde assistir, assista o sábado passado. Ela pregou também na sexta e no sábado, né? Então, na sexta, ela falou sobre como que andam os verdadeiros filhos de Deus, e também no sábado ela arrematou uma palavra gloriosa. Então, se você quer saber mais como viver segundo a palavra do Senhor como filho, esse não é o intuito da mensagem de hoje, é falar sobre herança. Então, se você quer saber mais como que os filhos de Deus são guiados, assista aí a palavra da pastora. Em Gálatas 5 vai mostrar as obras do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quando nós olhamos para Gálatas 5, por exemplo, fazemos uma limpa e analisamos como é que anda nosso caminhar, como que anda nossas obras, será que nós refletimos cada vez mais obras da carne, ou será que dentro de nós, ou será que em nós flui o fruto do Espírito Santo de Deus? Se nós fluirmos o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, este é um sinal claro de que nós somos seus filhos e que nós temos direito a essa herança. Amém? Glória a Deus. Quantos são felizes porque são filhos de Deus? Diga amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre essa herança maravilhosa. Estou falando rápido? Está ótimo, né, meu pastor? Amém. Então, irmãos, a herança, ela não é algo apenas puramente material. Deus, ele não nos prometeu algo que é corruptível, algo que é falho, algo que com o tempo se destrói. Pelo contrário, o que ele nos prometeu é algo eterno, é algo espiritual. E aí está a grande diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não nasceram de novo. Por quê? Os filhos de Deus sabem, têm uma visão espiritual para discernir que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus trouxe para nossas vidas, não está limitado a esta terra, mas sim está limitado ao porvir, à vida eterna. A gente não se limita apenas a uma visão material, uma visão do reino terreno, mas também nós entendemos que sobre nós e para nós está reservada uma coroa de glória, uma coroa maravilhosa. E por isso, irmãos, quando nós decidimos aceitar a Cristo, quando nós decidimos seguir ao Senhor, nós não podemos enxergar com viés terreno, com viés humano. Precisamos ter uma mudança em nossas vidas para que cada vez mais possamos discernir as coisas espirituais com o que Deus tem ministrado, porque a realidade é que muitos cristãos falham e muitos cristãos saem do caminho da presença do Senhor porque acham que entrar na presença de Deus é você ter um selo de vida melhor, no sentido, agora nada vai acontecer comigo, eu vou estar blindado, não vou ficar doente, não vou sofrer por abalos, agora a minha vida é um morango. Não, não é assim. A verdade é que nós passaremos por grandes lutas, mas o que nos importa é que o Senhor Jesus, ele tem algo maior, melhor, que não se limita a essa vida, mas sim na eternidade com ele. É por isso que os judeus, quando ele veio aqui, eles tiveram uma confusão, porque eles acharam que Jesus ia vir, ia destruir o Império de Roma, e já ia iniciar o seu governo ali, mas não, irmãos, eles não entenderam que Deus tinha algo maior para a vida deles, para nossas vidas. Então, irmãos, a nossa herança, ela é viva, ela é eterna, ela não pode ser quebrada, o tempo não pode a destruir. Vamos abrir lá em 1 Pedro, peço que o meu ministro Anderson Vecchione possa ler, sua voz de trovão, 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que glorioso, irmãos. Para nós está reservado uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, que sois guardados, a vocês que são filhos e filhas de Deus. Sobre vocês está essa coroa, essa herança incorruptível, sem mácula, inacessível. Irmãos, isso é maravilhoso, entendermos que o nosso Deus, Ele cuida dos seus filhos e tem uma promessa gloriosa para nossas vidas, uma herança que nenhum homem pode roubar, uma herança que nenhum homem pode destruir, uma herança que você só pode perder se você permitir, uma herança que quando você toma posse, você recebe ela como filho de Deus, nada pode lhe tirar. Em Salmos 37, 18 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. E é muito lindo ver que essa herança, irmãos, que nós entendemos que não se limita apenas no âmbito terreno, apesar de Deus nos dar autoridades e nos dar uma herança terrena, e nós vamos trabalhar sobre isso daqui a pouco, mas nós temos que entender que ela não pode se limitar apenas aqui, mas sim o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa conquista é estar com Cristo eternamente, é chegar no final das nossas vidas e falarmos como o apóstolo Paulo: eu guardei a fé, lutei o bom combate, eu estive pronto, eu fiz tudo o que eu pude, eu fiz a obra do Senhor e agora eu estou pronto para estar com Ele naquele grande e glorioso dia. Então, irmãos, o que é herança? Herança é a ação de herdar, de adquirir por sucessão, patrimônio, incluindo bens, direitos, o que pode ser usufruído por herdeiro. E como eu falei, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá uma promessa eterna e também nos dá uma herança, e heranças terrenas, coisas que nós podemos usufruir aqui na terra. Então vamos pegar o primeiro ponto. A primeira herança que recebemos do nosso Deus é o relacionamento como pai e filho, um relacionamento de um pai e filho. Irmãos, outrora nós não poderíamos estar aqui juntos, congregados, unidos, recebendo a palavra, porque só podia estar no templo, nós sabemos, o sacerdote, ele só podia adentrar na presença do Senhor aqueles que tinham autorização por Deus, caso contrário você seria fulminado. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, como nós lemos em Romanos 8, não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção, ao qual clamamos, Abba, Pai. Hoje não é necessário, como o pastor sempre ministra aqui, atravessar 1000 velhinhas, não é preciso você pagar promessa no sentido de ficar andando de joelho pela rua, você tem livre acesso ao Pai. Essa é uma herança maravilhosa que Deus nos deu, de podermos ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, independentemente do lugar, independentemente da hora, independentemente do momento, nós podemos a qualquer momento fechar os nossos olhos e começar a falar com Deus e ter intimidade com Ele, e ter um relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Outrora as pessoas precisavam falar com um profeta, hoje Deus pode falar com você através da palavra de Deus no seu quarto, hoje Deus pode falar com você através de um louvor, hoje Deus pode falar com você através de um irmão, hoje Deus pode falar com você a qualquer momento, indo no trabalho. Às vezes acontece muito, né? Você vai ver uma cena e Deus ministra através daquela cena na sua vida e Deus começa a falar com você. Isso é uma herança maravilhosa que nos deu, a oportunidade de termos um relacionamento de pai e filho, não somente, irmãos, no âmbito de, ai Senhor, Tu és santo, e Ele é isso, mas no sentido de nós podermos entregar todos os nossos anseios, no sentido de podermos abrir quem verdadeiramente somos diante do nosso Deus, é o sentido de realmente entregarmos a Ele e sermos dependentes dEle, porque Ele nos deu essa abertura, o véu foi rasgado, nós podemos entrar confiadamente. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de receber de misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Irmãos, nós temos esse livre acesso, como nós cantávamos aqui, Ele nos deu isso, irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, irmãos, e o triste é que muitos cristãos, eu falo de maneira geral, rejeitam essa maravilhosa verdade. Muitos cristãos tratam essa verdade apenas como algo cotidiano do cristianismo, algo cotidiano. Não, isso é uma verdade poderosa.
Quando nós temos intimidade com o nosso Deus, quando nós buscamos a Ele como um pai e filho, Ele nos enche cada vez mais, Ele transborda o Seu Espírito Santo em nossas vidas, e nós cada vez mais começamos a refletir a imagem do nosso Deus, e cada vez mais começamos a refletir a imagem do nosso Pai. Quantas pregações já ouvimos aqui, quanto mais nós andamos em intimidade com Ele, mais nós parecemos com Ele, assim como aconteceu com os discípulos, de tanto andar com Cristo Jesus ali, as pessoas começavam a olhar para Ele e falavam, tu se veste como Ele, tu fala como Ele, tu parece como Ele. Irmãos, quando nós andamos com Cristo Jesus e temos esse relacionamento com Ele, nós começamos a pensar como Ele pensa, nós começamos a falar como Ele fala, nós começamos a ser moldados para sermos cada vez mais o reflexo da Sua glória aqui nessa terra, para que possamos cada vez mais ser o sal e a luz desse mundo. A diferença entre um filho do Senhor e aquele que não é filho de Deus é porque você consegue perceber nele o quão diferente ele é. É quando você consegue perceber que você consegue ver a imagem do Senhor, por mais que ele tenha falhas, por mais que ele tenha defeitos, por mais que ele tenha momentos de tribulação, mas você consegue ver a glória de Deus através da vida dele. Agora, do outro lado, nós não conseguimos enxergar nada de Cristo. É aquele exemplo que a pastora prega sempre, é esse que é o crente, é isso que é ser servo de Deus, é isso que é ser filho de Deus. Que em nome do Senhor Jesus possamos aproveitar, não podemos nos envergonhar, não podemos ter medo, irmãos, nós não podemos ter vergonha do nosso Pai, nós não podemos ter vergonha de anunciar as suas verdades, porque se é que de fato acreditamos naquilo que nós vivemos e que nós ouvimos, nós não podemos ter vergonha de dizer que é errado mentir, nós não temos que ter vergonha de é errado um suborno no trabalho, é errado você fazer algo que desagrada, não podemos nos envergonhar, nós precisamos cada vez mais nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, Deus nos dá paz e descanso em meio às lutas. João 14, 27, o próprio Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, nós recebemos a paz, e Filipenses vai dizer que é a paz que excede todo entendimento humano. Não é uma paz circunstancial, não é uma paz que quando você está bem, você está de boa, e quando você está ruim, você fica preocupado. Não, é uma paz perene, uma paz contínua, é algo que nós não podemos explicar. Irmãos, é impressionante como se nós fôssemos conversando com outras pessoas, vendo pessoas desesperadas pelo atual cenário político, econômico, meu Deus, o que é que vai ser, vamos ter que fugir, para onde nós iremos sair do Brasil, não sei o quê, mas o Senhor nos dá a paz de saber que Ele está no controle, de entender que Ele tem o domínio de todas as coisas, de entender que o Senhor tem o controle na palma de sua mão, e que a qualquer momento Ele pode e dará a palavra final, seja na sua vida, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, o Senhor está no controle. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que se transtornem os montes e se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Esse é o nosso Deus, é um Deus que nos dá uma paz que nós não podemos compreender, irmãos. Os filhos de Deus têm essa paz no seu coração, a ponto de qualquer turbilhão de notícia, a ponto de qualquer dificuldade no trabalho, perseguição no trabalho, como já tivemos casos aqui, muitas coisas, irmãos, e nós estamos tranquilos, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Como diz Salmo 46, 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente. Aqueles que são filhos e que têm intimidade com o Senhor sabem o Deus, sabem o Pai que serve. Isso é maravilhoso. Amém? Terceiro ponto, cuidado e proteção. O Senhor nos dá cuidado e proteção. Salmos 23 é um salmo maravilhoso que mostra ali Davi como ovelha do Senhor, mas também podemos muito, muito facilmente compará-lo ao pai e um filho. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
O nosso Deus é o nosso Pai, irmãos, nada nos faltará, nada teremos faltas, porque Ele é o nosso Deus. E Ele vai falando coisas tremendas, aí no versículo 4 Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Irmãos, quando nós temos a certeza que o nosso Deus está conosco, nós temos a segurança e o cuidado. Irmãos, quantos livramentos Deus nos tem dado, quantas vezes Deus nos dá uma proteção que nós nem imaginamos, seja principalmente quem anda muito de carro, né? Eu, por exemplo, ando muito de Uber Moto. Imagina, irmãos, hoje a maioria dos acidentes que acontecem envolvem motos. E quantos livramentos Deus tem me dado. E quando nós temos essa visão, nós entendemos e começamos a glorificar a Ele. Misericórdia, eu tenho que correr. Então, irmãos, quanto mais nós buscamos a Ele, Ele nos guarda. Ele guarda nossas vidas ao deitar, ao levantar, ao ir ao trabalho. Ele nos guarda de doenças, Ele nos guarda de mazelas. Irmãos, isso é muito interessante. Às vezes, como eu falei, as pessoas acham que agora eu me converti, não vou pegar nenhuma gripe. Misericórdia, aí, como diz a juventude, aí tu quer o marido também, né? Não é assim, irmãos. Nós sabemos, enquanto nós estivermos neste corpo, muitas coisas podem acontecer, muitas doenças, gripes, viroses podem nos acometer, isso é natural. Enquanto tivermos esse corpo caído, esse corpo humano, nós estaremos suscetíveis a isso, até o dia que Ele transformará o nosso corpo e teremos um corpo de glória. Mas não, um dia poderemos pegar uma gripe, poderemos pegar um Covid, Deus já nos livrou e livrou muitos irmãos do Covid. Irmãos, isso é maravilhoso, é sabermos que Deus nos guarda e nos dá cada vez mais livramento. Irmãos, eu sou um exemplo vivo, né? Vou dar um testemunho rápido. Quando eu nasci numa maternidade, esqueci o nome dela, mas era muito ruim, péssimo. O que aconteceu? Eu passei do horário de nascer, e aí quando foi para os médicos me tirar, inventaram de ter a troca de plantão. Então a mamãe ficou lá com a bolsa estourada, tentando fazer força, o médico foi, o outro não voltou. E aí ela ficou, ou seja, eu quase morro, porque eu fiquei muito tempo dentro da barriga da minha mãe quase morre porque ela não conseguia expelir o bebê, e hoje eu estou aqui, irmãos. Quando eu tinha 4, 6 meses, não lembro, eu caí também, quando eu era bebê, entrou um monte de pedra aqui, o médico falou que ia ficar meio perturbado, eu acho que eu estou bem, eu acho que isso aí eu não fiquei muito, não. Mas imagina, às vezes a gente vê uma queda besta, a pessoa falece, às vezes a pessoa tropeça, pronto, foi para a glória. E não, eu caí quando eu era bebê, passei do ponto de nascer, estou aqui, um pouco meio alterado da cabeça, mas eu estou bem, para a glória de Deus. Então Deus nos guarda, irmãos, Deus nos guarda, Ele nos guarda irmãos, Ele nos guarda de demônios. A palavra diz que Ele tem anjos ao nosso redor, Ele nos guarda o tempo todo. Quando nós vamos deitar, irmãos, Ele está lá conosco. Quando nós levantamos, Ele está lá conosco. É por isso que é importante nós buscarmos a Ele desde o anoitecer ao acordar, porque Ele está conosco em todos os momentos. Amém? Irmãos, nosso Deus é um Deus de provisão, Ele também nos dá isso, irmãos, aqui na terra, provisão diária. Deus provê diariamente tudo na vida dos seus filhos. Não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, mas nós podemos ter a certeza que se buscarmos o reino dos céus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Muito lindo e muito famoso texto de Mateus 6, onde Jesus fala: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. 2 Coríntios 9, 8, Deus é poderoso para suprir toda a vossa necessidade, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmãos, Deus é um Deus abençoador, é um Deus que provê. Quando você está na dificuldade, Ele sempre dá o escape. Quando você está passando por momentos difíceis, Deus dá o escape. Assim como foi pregado recentemente da viúva, Deus lá provê o escape para ela. E Deus não somente age, irmãos, durante o período difícil, mas muitas vezes Ele age também durante os momentos bons. Às vezes Deus faz vou colocar entre aspas, aquele capricho do nosso coração, né? Quantas vezes, irmãos, isso já aconteceu comigo? Às vezes eu estava
querendo uma... Vou dar um exemplo. Semana passada, eu saí com a minha sogra, né? E a minha sogra é linda, porque ela demora a sair, mas quando ela sai, ela quer rodar Manaus inteira. E a gente saiu, e aí o que aconteceu? A gente foi para uma, acho que foi na Renner, não sei, alguma loja dessa aqui. Aí eu encontrei essa camisa aqui que eu estou vestindo. Eu falei, caramba, que camisa bonita. Poxa, eu ia comprar, mas o meu cartão não tinha virado. Eu só ia comprar no outro dia, que ele ia virar no outro dia. E eu falei comigo mesmo, eu mostrei para Maria, falei, amor, olha só essa camisa aqui, quando o cartão virar, eu venho aqui e vou comprar. Aí, beleza. Aí, isso eu estava geralmente, o piso de cima é masculino e de baixo é feminino. Ela estava lá no feminino, a mãe dela. Quando eu desci, ela, Ed, tá precisando de alguma coisa? Cueca eu sei que não é não, né? Eu falei, não, cueca não é não. Então, vai lá, pega lá o que você quer. Do nada, irmãos, do nada, eu aproveitei e peguei a camisa para mim. Deus é maravilhoso, Ele às vezes faz, Ele realiza o desejo do nosso coração. Eu nem tinha pedido em oração, só falei que eu ia, e eu ganhei de graça, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, Deus nos abençoa, Ele provê o que é necessário, irmãos. Ele ama abençoar os seus filhos. Ele é como o pai, né? O Yuri é pai, pastor, pai, tantos pais aqui, Anderson. O pai tem prazer em presentear. Às vezes o filho está rebelde, está maluvido, mas o pai tem prazer em dar uma bênção para o filho e abençoar a vida dele. Assim também é o nosso Deus para as nossas vidas. E às vezes, irmãos, Deus, Ele realiza desejos que nós nem chegamos a pedir. Às vezes nós nem chegamos a comentar com Ele em oração, ou comentar com alguém, e Ele vai lá e realiza o desejo do coração. Vou dar mais um exemplo, que eu achei muito interessante, né, amor? A gente pediu, anteontem, a gente pediu no iFood, que estava barato carne, a gente pediu carne no iFood, que é no mercado, né? Aí, beleza, a gente pediu a carne, comprou mais algumas coisas lá, e aí, tranquilo, a gente pediu, demorou quase 2 horas para chegar. Amém, glória a Deus, demorou, mas chegou. Quando chegou, o cara me deu um monte de sacola, na hora eu não conferi, né, na pressa, né, não conferi, levei tudo para cima. Quando eu abro a sacola, veio os meus alimentos e veio mais uma outra sacola, que não tinha nada do que eu tinha pedido, né? E aí eu tentei entrar em contato com o Uber, tentei entrar em contato lá com Uber, não, com iFood, não consegui. O cara falou, aí eu fui pesquisar, falou, geralmente quando erra, você fica porque geralmente eles não pedem de volta. E aí o que tinha dentro lá? Tinha um leite ninho, que a Maria gosta, tinha um leite ninho. Tinha banana pacovan, que eu amo banana pacovan, e tinha um bocado lá. Tinha uma goiabada e tinha mais alguma coisa. Irmãos, glória a Deus, eu só recebi. Recebi do Senhor. Muitas vezes Deus realiza esses desejos do seu coração. E eu não tinha pedido nada, não tinha pedido banana pacovan, mas Ele sabe que eu gosto e veio, né? Glória a Deus. Então, irmãos, muitas vezes Deus nos realiza esses desejos em nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais nos apaixonar por esse Deus. Assim também como Ele realiza os desejos que nós temos em oração. Nós tivemos recentemente o exemplo do Dudu aqui, que deu um testemunho sobre o seu trabalho, o quanto que ele orou e quanto que ele conseguiu ali as suas vitórias no seu trabalho. Porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, isso é direito de filho, irmãos. Você tem acesso a isso, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O outro ponto, irmãos, autoridade espiritual. Deus nos deu autoridade espiritual. Lucas 10, 19 e 20. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E Mateus 16, 17, 18, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, nós recebemos autoridade no nome de Cristo Jesus, nós recebemos autoridade para curar, nós recebemos autoridade para falar em profecias, nós recebemos, irmãos, dons espirituais para que possamos cada vez mais sermos a imagem e semelhança do nosso Deus, e como o pastor pregou, para quê? Para servir a igreja, para que possamos estar cada vez mais unidos, para que possamos cada vez mais servir uns aos outros. Esse
esse Deus nos deu dons maravilhosos. Às vezes a gente fica, ai meu Deus, Deus fala assim, vocês farão obras maiores. A gente fala, ai meu Deus, como é que eu vou fazer obras maiores? Irmãos, os filhos de Deus têm autoridade, irmãos. Autoridade não porque nós somos o top, não porque nós somos os melhores, mas pela graça e o amor de Deus, pelo favor merecido, pelo nome do nosso Deus maravilhoso, o nome que está acima de todo nome, que possamos tomar posse disso em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, a herança terrena nos dá recursos espirituais para viver com fé, vitória e propósito, como testemunho de que somos filhos. Tudo que nós recebemos de Deus aqui na terra é para testemunhar, é para glorificar, é para enaltecer o nosso Deus, é para que cada vez mais tenhamos a nossa fé desenvolvida, é para que cada vez mais tenhamos o nosso coração trabalhado e moldado por esse Deus. Não simplesmente por capricho, mas simplesmente porque Ele quer que nós cada vez mais tenhamos a sua mentalidade, não para que apenas mostremos que nós somos os abençoados, nós somos isso, não, mas para que nós possamos provar da graça dEle e cada vez mais nos apaixonarmos por Ele. Esse é o desejo do nosso Deus, do nosso Pai, amém? E também nós temos a nossa herança celestial, irmãos, aquilo que isso realmente nos dá cada vez mais ânimo de saber. Primeiro ponto, nós temos vida eterna com Deus. 1 João 2:25 diz, e esta é a promessa de que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Estar com Cristo para sempre, irmãos, é a nossa maior promessa. É nós sabermos que nós estamos indo para o céu, não porque o céu é um lugar legal, um lugar bonito, não. É porque nós sabemos que o nosso Deus estará lá. É sabermos que nós estaremos adorando a Ele face a face. É entender que o nosso Deus, aquele que nos salvou, que nos redimiu, e que nos cura, e que nos dá todos esses benefícios aqui na terra, nós estaremos com Ele face a face, adorando para todo sempre. É isso que deve motivar o nosso coração. Segundo ponto, nós já lemos, a herança incorruptível, que não se destrói, que é imarcessível, que está reservada para nossas vidas. Corpo glorificado, irmãos, Filipenses 3:20-21, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar-se a si todas as coisas. Nós teremos um corpo glorificado, nós teremos uma mente renovada, uma mente transformada. Nós também, irmãos, habitaremos na Nova Jerusalém. Irmãos, nós habitaremos na Nova Jerusalém. Vamos ler, irmãos, porque eu amo esse texto. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de ministrar esse texto. Apocalipse 21. Apocalipse 21, de 1 a 4. Apocalipse 21, de 1 a 4. Amém? Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará as lágrimas dos olhos, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E, vou ler o 5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, isso é um momento maravilhoso, irmãos. Tem até aquele louvor, eu não sei se eu vou dançar, eu não sei se eu vou pular, eu não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu sei, nós estaremos diante dele, irmãos, louvando a Ele, glorificando a Ele, de joelho, prostrados, porque Ele é merecedor. E nós estaremos naquele lugar eterno, sem pranto, sem angústia, sem dor, sem sofrimento, sem pegar resfriado, sem câncer, sem nada. Nós estaremos com Ele para todo sempre, em corpo de glória, irmãos. Se isso não mexe no seu coração, irmão, você precisa urgentemente buscar o primeiro amor. Se você não vê isso e fala: Senhor, eu quero estar neste lugar, eu anseio pela tua volta. Se você, se você não se arrepia, irmãos, por isso, aguardando, você precisa buscar o Senhor, irmãos, porque o tempo está próximo.
o tempo está próximo. Haverá um momento, irmãos, que a oportunidade de sermos filhos de Deus acabará. Acabará, irmãos. E aí o que vai acontecer? Game over. O Ministério de Louvor já pode subir? Irmãos, nós precisamos cada vez mais tomar atitude e tomar posturas de filhos de Deus. De sermos guiados por esse Espírito Santo maravilhoso, como lemos no início. Nós precisamos cada vez mais desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa intimidade com Ele. Porque, irmãos, se nós quisermos usufruir de tudo aquilo que nós ministramos hoje, se você quer receber do Senhor, da parte dEle, a promessa da coroa de glória, a promessa de ter uma vida eterna com Ele, se você quer receber do Senhor a provisão diária, a paz que excede todo entendimento humano, você precisa viver como filho. Por isso nós precisamos cada vez mais, irmãos, deixar com que o Espírito Santo guie nossas vidas, porque, irmãos, se nós deixarmos o nosso espírito carnal prevalecer, nós perderemos a guerra, nós perderemos a batalha, nós cairemos. Mas nós deixamos cada vez mais o Espírito Santo de Deus nos guiar, nós seremos fortalecidos por esse Deus e viveremos de glória em glória, crescendo de glória em glória. Efésios 1, 13, 14 diz, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, irmãos. O Espírito Santo é o penhor que nós temos, é a garantia, é o selo. Por isso nós não podemos entristecer o Espírito. O que é isso? Não podemos fazer as nossas vontades prevalecer, mas todos os dias precisamos matar a nossa carne, viver em santidade. Todos os dias precisamos viver andando segundo a verdade de Cristo, porque o tempo está acabando e o Senhor está voltando, e nós precisamos cada vez mais tomar atitude, postura de filhos e filhas de Deus. Quantos são filhos de Deus? Diga amém. Irmãos, hoje nós estamos desfrutando dos primeiros frutos. No céu nós teremos a colheita plena, irmãos. No céu nós veremos a plenitude, tudo completo, nosso corpo restaurado e transformado. Que você não perca isso da sua mente, que você não tire isso da sua vista, mas que você possa cada vez mais enraizar no Senhor Jesus nesses últimos dias. Não viva como escravo do pecado, não viva como escravo do seu ego, da sua vontade, mas que você possa viver como filho de Deus. Que você possa viver com Ele, irmãos. Mantenha os olhos na herança do Senhor Jesus. Mantenha os olhos naquilo que realmente importa. E o Senhor te abençoará. E brevemente estaremos todos unidos naquele grande e glorioso dia, louvando o Senhor Jesus eternamente. Que isso, irmão, motive o seu coração. E que você possa tomar posse da herança que está proposta na sua vida. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Passa a palavra à ministra Larissa. Glória a Deus, a igreja fica de pé em nome